A justiça francesa absolveu a Airbus e a Air France pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009, que deixou 228 mortos. De Paris, quem conta é a correspondente Sônia Blota. A Air France e a Airbus foram declaradas inocentes por homicídio culposo quando não há intenção de matar no julgamento sobre a queda do voo 447 em 2009. A tragédia, a maior da história da aviação francesa, causou 228 mortes. Tanto a Air France quanto a Airbus negaram culpa no caso. Um tribunal francês emitiu a decisão hoje depois de um julgamento de 2 meses. A Air France indenizou as famílias dos mortos. O relatório oficial sobre o desastre foi iniciado depois que gravadores de caixa preta foram encontrados após uma busca de 2 anos. De acordo com as investigações, a aeronave caiu devido a vários fatores, incluindo formação de gelo sobre sensores externos e erro do piloto. Todos os ocupantes morreram no desastre. As vítimas eram de 33 nacionalidades, sendo 72 franceses e 58 brasileiros. Assunto para a nossa entrevista de agora com Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de riscos. Gerardo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, familiares estão revoltados, né, com essa decisão, queriam uma condenação, não é, por parte das empresas. É verdade, é verdade. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui na Band News TV. Realmente é difícil para a família aceitar essa decisão, até porque nós temos um histórico recente de outros casos de investigações onde a questão de fatores humanos foi considerado na sua medida mais adequada, e não como aconteceu nesse caso, porque havia ali um problema num sensor, que é o tubo de Pitot, que ajuda a fornecer informação de velocidade da aeronave. Então, tendo o congelamento desse instrumento, há sim uma indução ao erro humano, ou seja, o piloto passa a ter uma informação com disparidade de dados e você não consegue confirmar aquela informação. E é muito difícil o piloto responder a uma emergência como essa, se ele não tiver treinamento. E também, aí no caso, a Air France não deu treinamento para esse cenário, isso ficou evidente. E considerando os fatores humanos, que seriam fatores humanos, fatores de engenharia que induzem pessoas a erros humanos, resumidamente, fatores humanos. Esses fatores, treinamento e o próprio equipamento, tubo de Pitot, teriam induzido a erro aqueles que estavam no comando da aeronave, piloto, comandante, copiloto. E, infelizmente, isso não foi considerado pela justiça, como aconteceu, por exemplo, no caso do Rio Hudson, em 2009, em Nova York, onde o pouso de emergência foi considerado um erro, mas aí verificou-se que no treinamento não havia orientação e os manuais não davam tempo para o piloto ler tudo que precisava ler para fazer aquela manobra da maneira ideal, que seria voltar para o aeroporto. Então, a gente verifica que no caso da Air France 447, havia um erro, sim, no equipamento, um defeito de projeto, uma falha de projeto que permitia que esse congelamento deixasse os pilotos sem informações suficientes para pilotar e, ao mesmo tempo, não havia um treinamento para o caso desse tipo de cenário, de falha desse equipamento chamado tubo de Pitot. Então, no meu entendimento, a questão de fatores humanos foi subestimada aí pela justiça francesa, diferentemente do que aconteceu em 2009, com o desastre lá no Rio Hudson, em Nova York. Pois é, vamos lembrar, né, professor Gerardo, porque havia uma forte tempestade no momento da queda do avião, né, as temperaturas eram bem baixas, que teriam congelado aí esse equipamento, né, que faz a medição da velocidade, e o piloto automático foi automaticamente desligado. E aí o relato é que o comandante menos experiente é o que estava ali no controle na hora também, né? Foram alguns dos itens, né? A gente sabe que uma tragédia como essa, ela ocorre, a gente sempre ouve de especialistas por vários fatores, não é, Gerardo? Com certeza, você lembrou bem, né? Então você teve uma dificuldade com o elemento final de instrumentação que dava indicação de velocidade. Quando isso acontece, os computadores que analisam o processo de voo, eles entregam a aeronave para a equipe de comando, piloto, copiloto,
e nessa hora o comandante mais experiente estava no seu momento de repouso. E a gravação mostrou, né, e os dados coletados das caixas pretas mostraram que eles fizeram uma resposta inadequada à emergência, porque eles não entenderam bem o cenário, não tinham treinamento suficiente para lidar com aquele cenário e acabaram fazendo com que a aeronave fosse subindo. Na verdade, eles pediram altitude e acabou causando o stall, quando você perde a sustentabilidade da aeronave. E aí ele passou a cair, vamos dizer assim, sem perceber, com a aeronave inclinada, com o nariz para cima, começou a perder a altitude até se tocar no mar. Quando o comandante mais experiente chegou até a cabine, ele percebeu que havia uma falha ali da operação dos pilotos que estavam ali naquele momento. Ele tentou reverter a situação, mas já estava muito próximo ao mar e isso não foi possível. Então ficou bem caracterizada aí uma falha de cabine, uma falha operacional. Faltou treinamento. Os registros mostram que enquanto um piloto fazia um movimento no controle, que é o side stick, né? Esse tipo de aeronave não tem um manche, tem um side stick, que é parecido com um joystick de game. Então, enquanto um fazia um movimento, o outro fazia o contrário. E essa disparidade, por falta de experiência e orientação, eles acabaram fazendo com que a aeronave chegasse ao stall. Eu estou falando um pouco técnico, mas basicamente é que eles acabaram fazendo com que a aeronave perdesse a sustentabilidade, a sustentação dela, e aí começasse a cair de uma forma ilusória. Eles não perceberam que ela estava perdendo a altitude, tiveram dificuldade de gerenciar aquela crise, e quando o comandante mais experiente chegou, era tarde demais. Então houve uma falha assim, de treinamento que não passou, o treinamento que se passou a esse cenário, agora os novos treinamentos de piloto, para que eles pudessem ter uma reação mais rápida. Por outro lado, o equipamento que congelou hoje, ele já tem redundâncias de outros itens no avião que permite confirmar ou não a velocidade dele. Então não fica a mercê só desse item que congela, e ele tem sistemas de aquecimento para poder evitar esse congelamento. Então fica claro aí também que houve uma falha de projeto. Então, é muito difícil aceitar que a culpa tenha sido só do piloto. Infelizmente, quando os pilotos são as vítimas também, fica mais difícil defendê-los, né? Porque eles não estão ali. Já no caso do Rio Hudson, o piloto Sully, que até virou um filme famoso em Hollywood, ele conseguiu explicar melhor, e os advogados conseguiram provar que foi uma falha de fatores humanos e não de erro humano, que no meu entendimento foi a mesma coisa que aconteceu no Air France 447. Perfeito. Gerardo, e esse acidente, né, tão grave, ele gerou repercussões no treinamento, quer dizer, impactou a sequência, não é? Porque a gente espera que isso não se repita. Com certeza. Quando você identifica um cenário como esse crítico, ele passa a fazer parte da coleção de cenários que são treinados em simuladores. Muitas vezes você não tem tempo suficiente para treinar todos os cenários, mas quando você tem um acidente grave, isso é uma evidência da relevância daquele cenário e ele passa a ser considerado. Também foram feitas melhorias nos projetos, né, com relação a esse equipamento especificamente. O aquecimento, ele tem resistência para evitar o congelamento, e além disso tem outros meios de se conseguir os mesmos dados. Hoje, as aeronaves já possuem essa redundância de fonte de dados. Então, sempre que se identifica uma falha como essa, no equipamento e no treinamento, há uma correção. O que também já se alinha com aquela argumentação de que teria sido muito mais uma questão de fatores humanos do que de erro humano único e exclusivamente. Até porque os pilotos hoje, eles estão treinados, mas eles voam muito menos do que antes, porque as aeronaves são muito automatizadas, então eles raramente, principalmente os pilotos mais novos, eles entram em cena realmente pilotando a aeronave, mas administram o voo. E naquela hora, o sistema de controle de piloto automático devolveu o controle para os pilotos, porque o próprio computador não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, a falta de experiência deles acabou criando essa situação de stall, que é a perda de sustentação da aeronave. Infelizmente, o piloto mais experiente, que era o comandante, estava no seu momento de repouso. Quando ele entrou na cabine, já era tarde demais.
Perfeito. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, obrigado pela entrevista, pela participação. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, eu que agradeço. Esperamos que acidentes como esses não venham mais a acontecer.